Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de grande importância que a ABCC preparou com muito carinho e muita atenção para todos os seus associados, para dar um aviso, uma informação de extrema importância, que já está no site também, mas ela fez questão, a diretoria fez questão, então, de pararmos aqui, tirarmos as dúvidas de vocês e para que seja alcançado um maior número de pessoas. A ABCC convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária em novembro. O edital, como eu disse, já foi enviado para os seus associados. A Assembleia acontece aqui, onde nós estamos, no Parque Assis Brasil, em Esteio, no dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã. Aqui aqui, estamos aqui atrás, né? Eu sempre falei, Tatersal do Cavalo Crioulo. Então, deixa eu apresentar quem está ao meu lado. César Rax, nosso presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Seja bem-vindo. Vamos hoje tirar todas as dúvidas, para que no dia 8 seja bem tranquilo. Tudo bem, Renato? Tudo prazer estar ótimo. contigo. Assembleia Geral, importante, né? E a gente entende que quanto melhor a gente comunicar, né, melhor a gente pode atender e esclarecer o nosso associado e diminuir dúvidas deles, né, para que a gente no dia espera-se ter um quórum bom, mas o que a gente realmente espera é que as pessoas não tenham dúvida daquilo que a gente está pondo em discussão. Em discussão, muito importante, de extrema importância, porque agora elas já tomam conhecimento, podem ir lá, clicar, ler todo o edital e aí chegar aqui já com menos dúvida. Caso também tenha dúvida, possa ser esclarecida. Patrícia Wolff, vice-presidente técnica, também seja muito bem-vinda, obrigada. Estamos aqui com esse intuito de esclarecer e atender os associados. Oi, Renata, quem está nos assistindo, um prazer estar aqui para poder ter a oportunidade de tentar esclarecer o que da minha parte, que é a parte técnica, o que nós criadores que hoje estamos no Conselho Técnico da Associação submetemos à diretoria e agora vamos submeter aos associados umas propostas legais e a gente espera poder esclarecer tudo bem direitinho. Evoluindo sempre. É o que a gente espera. Esse ano, muitas e muitas novidades. E Frederico Araújo, seja bem-vindo, superintendente de registro, também aqui para nos ajudar, né, com qualquer dúvida que possa ir surgindo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Renata. É uma satisfação poder estar participando aqui e prestando um auxílio, né, na verdade, a nossa vice-presidente técnica, o presidente, para prestar qualquer esclarecimento que venha por parte do nosso associado. É nosso papel, né, enquanto parte, né, dessa associação, poder esclarecer para que as pessoas venham realmente para essa assembleia da melhor maneira, com a melhor informação possível. Acho importante, antes da gente, vocês, né? Estou aqui só para a gente organizar, mas antes eu deixar registrado 4 pontos muito importantes que vão ser votados nessa Assembleia e que vocês vão poder explicar e falar um pouco mais aqui, até que o pessoal que esteja nos assistindo já esteja ciência, né, do que a gente vai conversar a partir de agora, que é a aprovação da proposta do novo regulamento disciplinar, a aprovação de alterações no regulamento do Serviço de Registro Genealógico da Raça, depois, como esses 4 que eu separei como importantes, a aprovação da proposta do novo regulamento eleitoral e a aprovação do novo regulamento do registro de mérito. Então, eu separei aqui para que a gente possa começar esse debate, tirar essas dúvidas, né, dos associados. É importante também, eu não sei se tu consegue pegar aqui, o edital. Está muito longe, mas não para ler, mas só para o pessoal já saber que tem o edital, já tem a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e ali explica todos esses pontos nos quais a gente vai debater agora. Vamos começar falando da aprovação da proposta de novo regulamento eleitoral. Renata, o nosso regulamento eleitoral é um regulamento antigo. 1992. Então, a gente há 5 ou 6 anos atrás passou por uma eleição. E foi extremamente complicado, o regulamento antigo, e desses 5, 6 anos para cá, muita coisa mudou, né? Então a gente está propondo mudanças, né? Que no escopo principal elas alteram muito pouca coisa, mas na praticidade dele sim, né? Então, voto digital, participação online, as verdadeiras atribuições, o que é possível, o que não é possível, regulamento de procurações, enfim. Uma série de conteúdos que estão defasados ao tempo e que a gente entende que precisa regrar ele, né?
para que se traga mais clareza, mais facilidade e uma maior participação do associado sempre que houver a possibilidade de uma assembleia para qualquer discussão. Eu acho que exatamente isso, né? As associações, elas têm que estar cada vez mais tecnológicas. Então, eu não sei se elas têm que estar tecnológicas, mas elas assim, têm que estar atualizadas. Atualizadas, né? Isso que eu quis dizer, assim, quer dizer, um voto online, uma participação online, exatamente. Isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, por exemplo, é poder esclarecer antes da pessoa chegar aqui, só pegar o edital na hora e já lembrar onde pode. É comunicação, né? Ampliar a comunicação, porque eu acho que é isso que hoje a gente pode se comunicar de diversas maneiras e tem que usar isso a favor do cavalo crioulo e dos associados. E é buscando isso que a gente está fazendo esse novo conteúdo eleitoral, né? Não se sabe o que a gente vai ter nos próximos anos, né? A associação cresce, entram pessoas. Então, para que a gente não tenha problemas futuros, né, com o fato em si, criar regramentos, né? A gente tem tempo de estabelecer novas formas, novos critérios, novas possibilidades. Então esse é o intuito da associação, deixar os nossos regramentos mais limpos, né, mais claros. Algum regramento que tu queira salientar aqui, que tu acha importância? Não. Eu acho que não. O nosso associado pode acessar ao site, estão edital, lá. Ali tem ali embaixo, tem no clique aqui, e aí abre cada um dos temas que vão ser debatidos. Mas ele não tem, votados. Na realidade ele não tem nenhuma grande novidade, ele não tem um impacto relevante. O que ele tem é uma atualização de todos os processos e todas as possibilidades para, no caso de acontecer uma eleição, ele está regrado e a gente não precisar passar no que a gente passou na última eleição, em que a gente teve que fazer adequações, criar comissões, criar regramentos de última hora, criar acordos. Organizar a casa antes que aconteça o momento. Exatamente. Então esse é o objetivo. Organizar a casa antes dos convidados chegarem, isso. Esse é o objetivo principal e a gente faz isso com muita tranquilidade e leva à aceitação do nosso associado, né? Que é quem é que vai definir se quer ou se não quer. Mas nós entendemos como extremamente positivo tudo que está aqui que nele contempla. Tá ótimo. Podemos passar para o segundo tema ou vocês acham importante a gente ressaltar mais alguma coisa? Então vamos lá. A aprovação da proposta de novo regulamento disciplinar, né, que vem em substituição ao anterior e por convergência com as alterações estatuárias subsequentes e novos regulamentos de provas e eventos em vigor. Esse seria o segundo ponto. Regulamento disciplinar, votado. Essa diretoria entende extremamente importante, né, por vários motivos. O primeiro dele é a complexidade do novo regulamento de bem-estar animal, né, em que ele Nós falamos numa live. Exatamente. Comentamos muito, até vale a pena convidar, né, quem não assistiu, voltar lá, que fica gravado. Foi muito importante, nós falamos muito sobre essa atualização do bem-estar animal também, né? De estar dentro das regras internacionais, inclusive. Desculpa. Exatamente. Então, buscando isso, o novo regulamento disciplinar, ele tem que ser um pouco mais abrangente, né? Buscar responsabilidades, né? Direitos e deveres, né? Afora isso, as nossas provas esportivas cresceram num número significativo, bem substancial. O número de associados também. Então a gente precisa regrar. E precisa também possibilitar que as pessoas criem possibilidades de direito de defesa, né? Que hoje é uma coisa que ela está muito próxima do acontecido à diretoria. Né? É só a diretoria que tem Só a diretoria que tem esse. Que hoje determina. Sim. Né? Diretoria, CDT. Então a gente imagina essa diretoria que a gente tem que criar outras possibilidades. O direito de defesa mais amplo, que se crie câmaras específicas para cuidar disso e que a diretoria seja a última instância. Que as pessoas tenham todas as possibilidades de se defender, de tentar dividir responsabilidade, de mostrar o seu lado, né? E que isso chegue lá no final à diretoria, sem precisar. Né? Ou seja, esse direito de defesa pode ser constituído e a câmara específica para isso resolve de uma forma mais amena ou mais dura, mas enfim, um processo mais claro de responsabilidades, né? E uma forma mais clara de como esporte, as pessoas... né? A gente pode falar no futebol, a gente até comentou na nossa live sobre isso, né? Que o cavalo hoje é um atleta, a maneira que ele é tratado, cuidado, né? Alimentado, e aí temos o VAR aí que vem para tirar dúvidas e deixar cada vez mais honesto. Claro que então poder
ter o direito de uma câmera para ver se realmente teve, se aconteceu ou não. Tudo isso, acho que a gente contempla, né? tudo isso, a própria valorização do bem cavalo, né? Do produto cavalo, né? Traz uma outra complexidade, traz outro entendimento. E isso não pode ficar pessoalizado entre a diretoria e a pessoa que defende isso ou aquilo. É uma Isso profissionalização. Uma profissionalização A gente também, falou, exatamente também. isso. A gente falava muito que o cavalo crioulo vai crescer muito através do esporte. Então, nada mais justo e importante que deixar essas regras, né? Muito claras, né? Muito Com claras. bastantes possibilidades, né? E, sobretudo, com muita clareza do que eu posso fazer, do que eu devo fazer, do que eu não posso fazer. Se acontecer isso, eu me remeto a quem? Qual a minha responsabilidade? Qual a responsabilidade da associação? Enfim, uma coisa bem complexa, bem limpa, bem transparente e que traz como um único objetivo a clareza e o direito de defesa. Para que, volto a dizer, que não fique na pessoalidade de eu gosto mais de você, eu gosto menos de você, a pena para o Frederico é maior do que a da Patrícia. Então, uma coisa clara e extremamente transparente. Esse é o objetivo. Regras. Claras. Claras. Né? Claras, né? Regras que claras. estão postas no edital, e como tal podem ser vistas, analisadas. No dia da Assembleia. A gente também pode esclarecer algum ponto que tenha ficado talvez menos esclarecido, mais nebuloso. Mas enfim, esse é o objetivo desse novo... A gente até falou, né, Patrícia, sobre isso. Como é que os associados podem se preparar para essa Assembleia? Se eles, quando chegarem aqui, se eles podem tirar alguma dúvida, se vai ser debatido, se vocês vão mostrar os motivos, ou é importante já todos os associados acessarem o edital, clicarem nos detalhes e ali tem todas as explicações. Como é que a diretoria, para que a gente possa passar para os próximos 2 pontos, como é que a diretoria vai, nesse dia, no dia 8 de novembro, organizar essa Assembleia Geral? Bom, a gente espera que as pessoas se preparem para vir discutir, para vir debater. E claro que a gente tem muito claro nessa diretoria que nós somos uma associação de criadores. Então, essa diretoria vai propor e os criadores vão determinar se eles querem essa proposta siga adiante ou se eles não querem. Então, a gente está sempre disposto a debater. E é uma coisa que a gente sempre conversa muito, a gente não ficar recluso ao ambiente da diretoria, porque hoje a gente está na diretoria, daqui a um ano a gente não deverá estar mais. Outras pessoas vão vir. Então é muito importante que a gente tenha essa interação, que as pessoas saibam que não é porque a gente está propondo isso que a gente não pode discutir sobre isso. A gente quer discutir sobre isso, a gente já discutiu no âmbito que hoje a gente tem, que é o âmbito interno da diretoria, seja no jurídico, seja no administrativo, no conselho técnico, na comunicação, enfim, são N possibilidades, né? Mas a gente sempre procura estar muito disponível para debater. E todo o fórum é o fórum para debater, só que a Assembleia é o fórum final, onde a gente vai definir ali quais são as mudanças que vão ser implementadas e alguma que não vai ser implementada, se essa for a vontade do fórum. Então, a gente vai poder debater no dia, sim. A gente vai apresentar as propostas como elas estão, mas a gente vai escutar ponderações e vai definir o que vai ser feito. E ir até a votação. E também fazendo toda essa informação, né, esse movimento que a associação está tendo, esse cuidado, e está tendo informar o associado para que também não seja pego de surpresa. Então, essa live que pode ser reenviada, enviada, reassistida, né, encaminhada para todos os associados que vocês conheçam, que vocês saibam que têm interesse em participar dessa votação, né, nesse crescimento, nessa valorização do cavalo crioulo. E aí já ali também tem o edital e todos os detalhes. E às vezes, eu acho assim, o César e eu, a gente não tem uma aparência muito amigável, a gente às vezes tem fama de antipático e acho que às vezes a gente deve ser mesmo. Não é fácil estar no controle. Mas a associação tem N canais de acesso, quem não tem acesso direto a nós tem como chegar via associação até nós, e eu acho que a gente tenta deixar muito claro isso, que a gente está disponível, a gente gosta de conversar sobre os assuntos e espera tenho certeza disso. que possa esclarecer. Não, tenho certeza disso. Então vamos pro terceiro ponto. Na última live tu tava, né, me ajudando, agora tu não tá me ajudando tanto. Estou à disposição. A última live eu só que eu olhava e não, já vinha, correndo cheio das informações. Vamos pro terceiro assunto, então, que é muito importante, que é a aprovação do novo regulamento do registro de mérito em substituição ao atual que está vigente neste momento. Frederico,
Por isso que eu disse, É por isso que agora... Agora tu me ajuda e eu te ajudo. Por isso que eu sabia que agora ele entrava, eu já... Na verdade, o regulamento do registro de mérito, né, Renata, ele passa por uma transformação, principalmente assim, a parte inicial dele, né, de como ele está descrito, né? Ele foi modernizado na questão de escrita, foi revisado pela nossa assessoria jurídica, pelo nosso vice-presidente jurídico, para que ele tenha uma descrição um pouco mais moderna, né, mais adequada para o momento, né? E especificamente da questão técnica com relação ao registro de mérito, nós fizemos adequações. Hoje nós temos, e já foram citados pela Patrícia e pelo César, por exemplo, e por ti, uma série de eventos. Então a gente fez uma readequação do enquadramento desses eventos, principalmente das modalidades esportivas. Não estavam incluídas essas modalidades, algumas? Elas estavam inclusas, todas incluídas dentro do regulamento, mas a gente fez uma nova distribuição, tá, do enquadramento dessas modalidades. E demos, ao mesmo tempo, foi uma preocupação do Conselho Técnico, a valorização no enquadramento de 2 eventos, né? A manutenção da valorização do bocal de ouro, que a gente entende como, dentro das provas funcionais, do pilar funcional, que é o freio de ouro, a segunda prova mais importante. E dentro do pilar morfológico, nós estamos dando uma valorização importante hoje para a exposição outonal, que é uma exposição organizada pela associação diretamente, né? E que a gente entende que ela precisa receber um status dentro da avaliação morfológica, como também o nosso segundo evento morfológico. Então nós buscamos um enquadramento dentro da distribuição de pontuação da tabela do registro de mérito para que ela ganhe essa valorização. Uma atualização e com dados importantes de eventos de extrema importância, né? É assim que essa diretoria e o CDT entendeu também, né, da gente criar essa nova possibilidade. O bocal de ouro, sem dúvida nenhuma, é a nossa segunda maior prova, né? Tem uma relevância dentro da seleção do cavalo. Basta a gente olhar e pegar todos os bocais, né, os integrantes, primeiro, segundo, terceiro, e depois primeiro, segundo, terceiro e quarto, do freio, e entenderem aonde eles se colocam no freio, né? Então, como seleção, como valorização, e nós entendemos que isso precisa ser diferenciado dentro do registro de mérito, né? De uma forma um pouco diferente. Hoje, teoricamente não, ele é uma classificatória normal. E essa diretoria entende que ele não é uma classificatória normal. É um ciclo de inéditos, um ciclo totalmente diferente, extremamente competitivo, né? E que remete a esses animais uma conotação um pouco diferente dos demais. Extrema importância, sem dúvida nenhuma. E a outonal, eu acho que o Frederico coloca muito bem, é o nosso segundo maior evento, né? Ao longo do tempo passou por uma perda de importância, e nós entendemos que a gente precisa valorizar isso, né? E talvez o formato mais rápido de valorização é diferenciar ele de outros eventos, né? Quer falar um pouco mais sobre ele? Isso eu vou deixar para a Patrícia falar, mas assim, para salientar assim, ó, a Argentina tem 2 eventos, Uruguai tem 2 eventos, e nós, Associação Brasileira, temos um evento, né, de relevância, que é a Expo Inter. Okay. Então nós precisamos oportunizar um segundo evento. Nós entendemos assim, né, e por isso estamos levando a apreciação do nosso associado, e é uma apreciação, né? Também é importante falar que todas o que contempla o edital, na realidade, não são... a gente pode ter organizado isso, mas são entendimentos de muitos dos associados que batem a nossa porta e perguntam por que disso, por que daquilo, por que não isso, por que não aquilo. Quanto tempo para fazer isso, exatamente, né? Então, assim, o que a gente está levando a possibilidade de ser aprovado é isso, exatamente, é a vontade de determinados grupos, de vontade de associados, né? E aqui nós representamos o associado, e é ele quem vai definir se aquilo que a gente julga importante, para ele é importante. Vai votar ele. Através do voto, através da discussão, como disse a Patrícia, através do esclarecimento, né? E da devida importância que nós entendemos ter, e a gente espera que o associado também pense assim. Se caso ele não pensar, o que a gente pode fazer? A gente oportunizou a mudança todas elas, né? Da mesma forma, mas colocamos a apreciação dele, né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode fazer mudanças, pode evoluir, né? Pode se modernizar, pode avançar um pouco mais com o raça, motivo das mudanças, né? Exatamente, também sempre esclarecendo. Né? Esse motivo desse encontro também é para isso, é esclarecer exatamente. O motivo das mudanças, mais uma possibilidade de entendimento, né? Então, para que
gere já, caso surja alguma dúvida, os canais de comunicação Exatamente. de vocês estarão abertos até o dia 8 Os de nossos novembro. telefones também Os telefones são bastante conhecidos. são conhecidos, são. É. Renata, eu acho que uma coisa que é importante agregar, a gente foi no prosseguimento da nossa conversa, vocês vão ouvir eu falar mais de uma vez em padrão. É um conceito de gestão que se aplica à seleção também, né? Que nesse caso, especificamente do bocal e da outonal, a gente acreditou que é importante ter esse padrão. Se a gente tem um segundo evento já consagrado há mais de 20 anos, que é o Bocal de Ouro, é mais do que necessário que a morfologia também tenha esse evento. Então, a morfologia é extremamente pujante hoje no cavalo crioulo, é um dos eventos que mais cresce em todos os âmbitos que a gente circula, em vários estados, né? Então, é importante que a gente faça um esforço para que existe um evento também, um segundo evento, um evento intermediário da morfologia entre a final da Expo Inter e os passaportes, né? Então, a gente vai fazer uma força... Me passou na cabeça aqui, né? Eu sou uma jornalista que acompanha e gosto do cavalo crioulo, mas vocês deram a entender, vocês deixaram um funcional e um morfológico, 2 grandes eventos, para que aqui, em Esteio, então, na grande final, aonde tanto a morfologia quanto a funcionalidade... Então, vamos 2 grandes eventos anterior a eles e aqui se fecha com a chave, com o freio de ouro, né? Julgando dessas 2 maneiras o padrão e a perfeição da raça, que está cada vez mais difícil, né, César? Esse ano, olha, que final de freio de ouro que a gente Mas eu tem. acho que isso é uma rotina, assim, né? E é extremamente prazeroso, né? Para todo criador e para a BCC, né? A gente ter essa conotação, essa importância. Tá? E essa questão do padrão que a Patrícia fala é uma preocupação que a associação tem, né? De ter uma primeira e uma segunda possibilidade. Esse, no âmbito funcional já existe, né? Bocal é consagrado, né? É uma disputa, tem um glamour diferente, tem um brilho Ganhar diferente. um bocal. Quem ganha o bocal já vem com um olhar Já diferente. vem com um olhar diferente, pra final do freio. ele já chega no freio. É aquele diferente. que já chega diferente, né? Exatamente. Isso na morfologia a gente não tem. Então, por isso, a valorização da outonal. Esse é o objetivo. Então vamos para o nosso último fato importante aqui que será votado, que é a aprovação de alterações no regulamento do serviço de registro genealógico da raça crioula. Então, nós separamos aqui em 4, depois outros assuntos gerais também serão debatidos e votados, ou apenas esses 4 no dia 8 de novembro? Teremos algum outro? A pauta prevista, né, pela diretoria são esses 4 Esses assuntos. 4. Tá. Os assuntos gerais constam em função de alguma demanda que venha da Que comunidade, venha aparecer. possa vir da comunidade. Tá, porque eu vi aqui aí no final assuntos gerais, por isso que eu perguntei antes da gente debater esse próximo. Mas então vamos para a aprovação de alterações no regulamento do serviço de registros genealógicos da raça crioula. Perfeito. Fazer primeiro um parecer geral do que são essas alterações, né? Reforçar o que o César disse e tem sido recorrente nas conversas da diretoria, que isso são pautas que vêm de criadores. Nós recebemos isso rotineiramente e há muito tempo na associação, essas pautas, para que elas pelo menos sejam discutidas. A questão da aprovação, reforçando, é decisão do criador. Mas as pautas são discutidas porque criadores as propõem. E é obrigação da diretoria, do conselho técnico, então, discuti-las e colocar a apreciação. Eu acho que é importante, a primeira delas se refere à questão da confirmação dos machos inteiros, né? Depois a gente pode, aí, junto com a Patrícia e com o César, evoluir sobre ela especificamente, mas ela é com a possibilidade, nós estamos criando possibilidade de o criador hoje, para registrar o macho, para registro definitivo inteiro, um reprodutor, a única opção é levar numa concentração de machos. Isso está estabelecido há muitos anos, né? Foi criado há mais de 40 anos atrás, né? E aí está estabelecido esse modelo. E agora está sendo proposto que, assim como acontece na condição das fêmeas, eles também possam ser confirmados nas propriedades dos criadores. Então, essa é a primeira das pautas do registro genealógico. A segunda delas se refere à questão do aumento do número de padreações de garanhões. Garanhões que já estão no registro de mérito, garanhões que estão premiados, que venham a ser premiados, que eles possam aumentar o número de padreações a cada temporada reprodutiva. A terceira delas se refere ao aumento também, né, ou à condição diferenciada de alguns animais premiados do registro de mérito com relação às fêmeas, com a possibilidade das transferências de embrião. E ainda, dentro também ainda das transferências de embrião, é a possibilidade de dar equiparação às fêmeas em relação aos machos. Falando do que a Patrícia falou,
da equiparação, que é uma preocupação, né, do padrão que a gente estava falando da questão morfológica para funcional, nós temos hoje, por exemplo, a possibilidade de padreação de garanhões mortos. Pós-morte, a gente tem estabelecido uma quantidade, né, para que eles possam seguir reproduzindo pós-morte. E agora, nas fêmeas, nós não tínhamos essa condição. Então, nós não tínhamos essa condição. Então, nós estamos criando a condição de que elas possam, obviamente, assim como acontece nos garanhões, cumprindo algumas regras, né, que elas possam seguir reproduzindo pós-morte. É essa equiparação, esse é o quarto ponto dentro do registro genealógico. A equiparação feminino-masculino, né? Homens e mulheres em todos os setores, né? Esse é um tema que não me agrada muito, porque como eu venho de uma família feminina, eu nunca senti muito a diferença, mas é claro que eu aproveitei e já usei, né? Quando veio o debate, digo, como que pode usar sêmen de cavalo morto e uma égua morta e não pode usar? Então, mas é interessante, né, Renata, porque no cavalo crioulo é a primeira vez que eu estou trabalhando dentro do conselho técnico, mas eu já tenho um pouco bom da experiência com gado. Então, o que eu acho interessante é que, às vezes, assim, cada grupo que entra, ele tem um olhar diferente sobre o que está escrito. E isso é que vai fazendo com que as histórias fiquem tão consistentes como a do cavalo crioulo, que tem 90 e poucos anos. É uma jovem senhora, como eu digo, a BCC. Bem jovem. Né? Mas, então... É na sua melhor idade. É muito interessante isso. Então, assim, acho que pontuando cada uma das 4 principais propostas, eu acho que esse assunto abrir a possibilidade de marcar os machos em casa, a gente ouve muito, assim, vão acabar com as concentrações. Não, a ideia não é essa, até porque a gente considera que as concentrações ainda seguem sendo extremamente importantes. Por exemplo, a maioria das exposições morfológicas tem uma concentração que precede ela. Por quê? Porque a gente quer quer expor um animal jovem que ainda não tem habilitação para entrar naquele evento, que não está com a marca e o registro definitivo, então tem a concentração. Isso não vai deixar de acontecer, isso não pode deixar de acontecer. Porque o criador tem que ter o direito de escolher o que ele quer fazer. Eu quero levar o meu cavalo para ser apreciado no meio dos outros por um inspetor da associação. Pode. Segue, claro, tem que ser assim. Agora, o que a gente discutiu no Conselho Técnico e que a gente até achou que pudesse dar um pouco mais de debate e não deu. Então, a gente discutiu assim, ponto 1, o nosso corpo técnico está preparado para fazer isso? A gente não teve dúvida. O nosso corpo técnico, o inspetor mais jovem tem 10 anos de experiência. Então, até esse é um número que depois a gente podia tentar buscar, Frederico. Quantos animais cada inspetor desses mais jovens conferiu a marca nesse período? Então, assim, eles são bons, eles têm muita quilometragem. No dia da Assembleia. E por que não um macho? O macho tem um impacto, sim, mas as fêmeas também têm impacto. Então, e a gente considera que a gente não vai ver uma diminuição, a gente acredita que isso vai acontecer para casos específicos, né? E que a gente está preparado para que isso aconteça. Aí passamos para um segundo momento. Temos condições técnicas, não temos dúvida sobre isso. Ok, vamos para frente. Qualquer um vai poder ser marcado? Não, então vamos estudar o que um animal precisa ter para ele poder ser marcado em casa, um macho. Então, vamos no padrão? Tem umas 20 vezes mais a palavra padrão, vamos padrão. O que um macho precisa para ir numa concentração? Primeira coisa, inscreve. A associação e o técnico que vão marcar aquele cavalo tem que estar sabendo que ele vai naquela concentração. Para marcar em casa, a mesma coisa, vai ter que estar inscrito. Segundo ponto, ele tem que ser um animal inédito. Ou seja, Patrícia, desculpa interromper, um técnico não vai chegar na casa do Frederico e o Frederico vai apresentar 2 machos para ele marcar em casa. Não, se ele não tiver previamente inscrito para aquela visita... É uma solicitação do criador, como é para concentração. Esse é para facilitar? Para regrar. Para regrar. Para regrar. Bueno. O cavalo tem que ser inédito. Ou seja, ele não pode nunca ter sido apresentado. Para ser em casa. Para marcar em casa. E se ele tiver ido numa concentração também, ele não poderá ser marcado em casa. Então ele tem que ser inédito. Por quê? Porque a gente acredita que a gente
confia e nos técnicos que vão marcar em casa. A gente tem as concentrações, a gente não quer acabar com as concentrações. Então, esse é um regramento que a gente achou importante. Vamos começar assim. Pode ser que daqui a alguns anos não precisa mais dessa regra. Muda a regra. Terceiro ponto, limite da idade. Até 6 anos. A gente quer ver animais jovens serem apresentados para um inspetor em casa. A gente gostaria que animais que não venham ao caso do porquê, mas que passarem dessa idade, que aí sim eles vão para uma concentração. Quarto ponto, a gente não abre mão de seguir avaliando o temperamento dos animais. A raça crioula tem muito forte o temperamento, muito claro, é um animal manso, e a gente sabe que quando a gente junta animais inteiros reprodutores, o comportamento deles muda um pouco. Então, o que a gente entende? Que em casa, a gente precisa que esse animal mostre que ele é dócil, que ele não é um potro que veio do campo, que ele não cabresteia, que ele não levanta a pata, que ele é dócil. Então, a ideia é que o técnico vai filmar uma apresentação de mansidão, como, por exemplo, acontece na doma. Levanta as patas, passa pela volta, é manso, está registrado. Estou seguro, o técnico vai terminar de fazer o trabalho dele, vai conferir as medidas, vai definir se vai marcar ou não. Todos esses detalhes, se clicar ali onde está o edital, explica nos mínimos detalhes que nem vocês explicaram, mas ficou com alguma dúvida, dá para entrar ali no edital, aí mais informações, né? Tá separado nesses 4 temas que vão ser votados, de extrema importância, e ali explica em detalhes cada um deles, que é para não ficar com nenhuma dúvida, e ainda temos até o dia 8 de novembro, né, César? Com certeza, com certeza. O edital acho que é bem claro, o objetivo dessa live é exatamente esclarecer, os telefones de todo mundo envolvido está à disposição. No dia também a gente vai, eu não tenho dúvida nenhuma, esclarecer algumas coisas. Então, o que a gente não quer é levar qualquer tipo de dúvida para a votação. É trazer a coisa mais clara, mais objetiva e mais simples, né? E o último quesito que a Patrícia esqueceu é o seguinte: em sendo aprazado em casa esse animal, ele também não tem mais a possibilidade de marcar em casa. Se ele for aprazado em casa, o próximo evento para ele marcar só nas concentrações. Só em concentração. Só em concentração. Se ele perde o ineditismo, se ele perde o ineditismo. Tem alguns dados que eu acho importante, até eu vou ler aqui para não errar nada, mas eu acho importante para o pessoal que está em casa. Cada associado pode representar no máximo 3 associados ausentes, né, mediante a procuração, que conste a data da Assembleia, que se refere. Então, não adianta ele representar 5, 6, são 3 colocados aqui. E também a questão do condomínio é com direito a 1 voto. Né? Condomínios têm direito a 1 voto. Excelente a tua pergunta. Esse é um regramento que ele vem da última eleição, né? E que ele não contemplava isso. E que foi acordado com as partes interessadas naquele momento. Tá? Então, por isso a importância do novo regramento eleitoral, né? Essa diretoria entendeu que, se na eleição foi nesse formato, nós acatamos o mesmo formato. Mesmo o nosso jurídico dizendo, olha, isso aqui a gente pode mudar, porque ele não está escrito. Mas essa diretoria entende que não. Né? Que nós, vamos acatar exatamente como foi a última Assembleia. A última Assembleia. Então, cada associado em dia pode levar mais 3 procurações, né? Em dia também, né? E se usar delas para o voto. A procuração tem no site também, tá ali o modelo. Todo o regramento, e ele se remete, volto a dizer, ao mesmo regramento que foi na última eleição. Com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade, né? Mas precisa disso aí. Tá o modelo claro tá ali. Tá ali. E é o mesmo, é o mesmo da última eleição. Isso não vai existir novidade. Não tem. A gente acata ao mesmo regramento. Eu acho que fomos bem esclarecidos. Vocês foram bem esclarecedores. Eu tô pronta para a Assembleia do dia 8, só não voto. Só para a gente, acho que eu citei de forma genérica, né? Mas só para citar os números ali, né? Das alterações que serão propostas, né? Com relação às padreações, hoje a gente tem previsto no nosso regulamento para os animais registro de mérito, tríplice coroados, os 4 premiados com os metais do freio, né? E da morfologia e da marcha de resistência, eles têm previsto 150 padreações. A nossa proposta da diretoria é que passe a 180 padreações.
E E os FIC? os FIC, os eventos nacionais e eventos FIC, certo? Além disso, estamos criando, não sei se esse é o termo, mas estamos oportunizando também, né, para os animais bocal de ouro, né, os 4 metais do bocal. Eles hoje são tratados para fins de padreação dentro, vamos chamar assim, dos normais. Eles não têm uma prerrogativa diferente. E eles vão passar a ter uma prerrogativa que é do padrão normal hoje de 120 para 150. Assim como estamos propondo a mesma quantidade para os genitores dos ganhadores esses do tríplice coroado, dos do freio, FIC, marcha e morfologia, também passariam a 150, né? E além desses, o grande campeão e o reservado da exposição outonal, organizada pela BCC. Desde que ela tenha 60 animais. Mais uma vez esse evento. Buscando a equiparação que a Patrícia bem citou ali. Exatamente. Então, esses são 3 possibilidades novas, né, de alteração de quantidade e o aumento das padreações para aqueles que já estão estabelecidos, que são os do registro de mérito e os premiados, conforme eu falei. Eu tinha achado bem interessante isso, eu estava lendo, quando eu recebi ali o que tinha mudado e quais eram os eventos que eles teriam esse aumento de oportunidade. E a mesma coisa, né, Renata, para as fêmeas. Então a gente vamos seguir a lógica, vamos seguir o padrão, né? Vamos seguir o padrão, a regra, né, para as fêmeas. Então nós passamos as fêmeas hoje, todas as fêmeas, né, elas podem, através da transferência de embrião, produzir um produto por ano, né? E as fêmeas, aquelas do registro de mérito e as premiadas, conforme o citado também para os garanhões, elas podem produzir 2 produtos por temporada reprodutiva. Nós vamos passar essas premiadas e registro de mérito a possibilidade de 3 embriões por temporada, né? Até 3 embriões por temporada. E vamos criar também, então, para as bocais, a possibilidade de 2. As genitoras, as possibilidades de 2. E também para a grande campeã reservada do outonal, a possibilidade de 2. Equiparação, padrão, né, e a possibilidade do criador trabalhar com biotecnologia, né, podendo elevar cada vez mais o padrão genético da nossa raça. Sem dúvida. O objetivo é único, é o cavalo crioulo, o crescimento da raça, é o desenvolvimento da raça, né, é o padrão da raça. É assim, a gente fala em crescimento, né, e se a gente olhar para a última mudança do registro, Federico me ajuda, tem 10 anos? A que se refere a essas questões reprodutivas impactantes tem quase 10 anos já. Quase 10 anos, né? Então, o que nós entendemos é que é extremamente injusto a gente falar em crescimento, falar em crescimento de qualidade, falar em expansão, e ter uma mão pesada, né, em cima da ponta da nossa manada. Não deixar que ela melhore, ou não tirar o melhor dela no menor tempo. Né? Então, basicamente, é isso que essa diretoria pensou quando leva essas questões, né, à apreciação do seus nosso associado. Né? De melhorar, de dar um pouco mais de velocidade, né, de tirar aquilo de melhor que a gente tem, de possibilitar, né, de fortalecer a nossa raça cada vez mais. Essa é a ideia. E, Renata, eu acho que assim como foi a ponderação a respeito da possibilidade de marcar machos em casa, essa leve elevação da possibilidade de coberturas e de embriões, é a possibilidade, a pessoa não é obrigada a fazer, né? Então, na verdade, o que acontece é que a gente tem esses animais que são extremos expoentes da raça, que todo criador almeja ter um animal desse em casa. Então, a gente está propondo uma leve elevação da capacidade dessa de reprodução. Oportunidade de ter uma genética desse. A gente sabe hoje, né? Aliás, todo criador sabe o quanto difícil é a gente chegar num resultado desse, né, Patrícia? Se a gente fala em aumento de criadores, a gente tem que ter a oportunidade deles terem bons plantéis. Evidente né? que sim. Então, só vão ter se tiverem boas genéticas. E se a gente tem orgulho há pouco tempo tu falava na dificuldade do freio, na dificuldade da morfologia, quer dizer, esse orgulho, de alguma forma, a gente tem que valorizar ele. Né? Ou a gente vai se apequenar com o meio da raça. É importante, mas a ponta da pirâmide, a gente valorizar como raça o nosso melhor, e colocar isso à disposição, oportunizar isso, eu acho que é fundamental para que a gente possa crescer e cada vez bater no peito e dizer que a nossa raça cresce. E cresce em todos os sentidos. E cresce com qualidade. Cresce com qualidade, tem que ter criatórios com qualidade. Não adianta a gente expandir mais criatórios e eles não terem uma boa qualidade, uma boa genética. Eu conversei com pessoas que vieram de fora,
São Paulo, enfim, Mato Grosso, e eles falam exatamente isso, né? Eles vêm buscar o quê? A genética daqueles criadores tradicionais, daqueles animais que formaram a raça e que eles querem ter nos seus... Então, tá mais do que justo. E é uma oportunidade, não que a pessoa queira, seja obrigada. Ela pode. Pode fazer. Né? Pode fazer. A escolha dela. E eu acho importante, né, que a gente sempre está sempre nas nossas conversas, né? E todos os criadores que já passaram por essa casa, né, e sabem o quanto a associação é cuidadosa e ponderada nas nossas decisões, né? E por que eu digo isso, né? Porque algumas pessoas questionam, então por que não liberam total? Não, a nossa casa ela se construiu tão sólida porque as coisas foram decididas aos poucos, foram sendo testadas ao longo do tempo, foram pegando credibilidade. Quando for chegando, bom, esse é o ponto de evoluir. Por isso está sendo colocado à disposição isso, porque achamos que é o ponto de evoluir. E vamos deixar, obviamente, a decisão para o criador, para o nosso associado, mas entendemos que é o ponto de evoluir. E assim nós vamos indo gradativamente, e tenho certeza que isso é um marco de crescimento para a raça, né? De qualidade de crescimento da raça, não só em quantidade, mas em qualidade de crescimento da raça. E essas ponderações, assim, complementando o Frederico, eu acho que elas são importantes, né? Porque dentro do próprio grupo da diretoria, quando essas demandas chegam, elas chegam de várias formas. Mesmo que o objetivo seja sempre o mesmo, mas elas chegam de várias formas, né? E dentro da diretoria, dentro do CDT, essa discussão ela é muito ampla e talvez a forma mais madura esteja colocada aqui, né? Em alguns pontos eu acho que a gente ainda é muito conservador, mas ok, é assim que tem que ser. Eu acho que o Frederico se remete muito bem a todas as construções da raça. Elas foram muito firmes, né? Um degrau por vez, mas a cada vez que a gente sobe um degrau, a gente não desce. Eu não tenho lembrança da gente ter voltado em alguma decisão que tenha se tomado. Então, é assim. Volto a dizer que a gente passou um bom tempo sem fazer alguma reconstituição, sem avançar um pouco mais, e a gente entende que agora é a hora de oportunizar que o associado escolha. Se ele quer avançar um pouco mais, se ele quer ficar como está. Também acho que é importante que a diretoria, ela só oportuniza. Quem vota é o associado. Quem vota é o associado, e eu digo numa linguagem bem simples, o nosso patrão é o associado. Se ele decidir que nada disso precisa ser elevado, ok, nós estamos oportunizando. Se eles decidirem que sim, ok, a gente imagina, e tem convicção disso, não imagina, tem convicção, que a gente está preparado para que isso se torne verdadeiro, tão logo a aprovação da Assembleia e depois a homologação do Ministério. É porque eu me emociono um pouco, porque você sabe que eu gosto muito do cavalo crioulo, eu convivi muito com grandes criadores, né, pequenos criadores, mas enfim, eu tive a oportunidade de ouvir o seu Lito, o seu Baiar Sarmento me contando, não tive a oportunidade de conhecer o seu Flávio me contando pessoalmente a história de como eles inventaram o freio de ouro, né? Dentro de um quarto, brincando, porque que prova que eles estavam, que momento que era, e a gente vê o crescimento da associação, a organização e tudo, e com o objetivo do desenvolvimento da raça. Então, aquilo que começou com um sonho, né? Foi se organizando, foi se oportunizando e vem se cada vez mais com esse crescimento, trazendo novidades e oportunidades para que se evolua cada vez mais, né? Renata, então... e só para complementar a fala do César, e agora tu trouxe mais esse lado personalizando, eu acho que a gente tem oportunidade, depois de 90 e poucos anos da história, de usar a expertise e todo o know-how dos criadores que tiveram antes de nós nas diretorias para entender o seguinte: esse tempo que o César se refere, que a gente ficou sem fazer algumas alterações no registro, no meu ponto de vista, é um tempo que às vezes a gente precisa para sedimentar um conceito. E agora a gente pegou um período pronto para talvez a gente propor essa leve subida num degrau. E aí provavelmente a gente vai passar mais um tempo sedimentando esses conceitos e vendo se funcionou. Assim que se e cresce, aí, exatamente, é uma responsabilidade muito grande propor alguma alteração para o nosso Por isso grupo que é na de Assembleia, né? assim por isso que não tem se decide sozinho, por isso que nós estamos aqui convocando todos os associados. Muito obrigada, Frederico, obrigada, César, obrigada, Patrícia. Vou lembrar mais uma vez, então, que os associados para a Assembleia Geral Extraordinária em novembro, no dia 8, no Tatersal do Cavalo Crioulo, acontece aqui dentro do Parque Assis Brasil, aqui em Esteio,
onde serão votados esses 4 pontos que debatemos aqui, que conversamos, que esclarecemos. Ficou com alguma dúvida? Então é só clicar ali no site, tem o edital, ali também tem a procuração, tem todas as informações até o dia 8, ainda temos para tirar dúvidas. Obrigada, tenho certeza que foi esclarecedor. Esperamos que sim. Esperamos que sim. E que quem não assistiu, que encaminhe. Eu sempre digo, encaminha para o outro criador que assistiu, encaminha para o outro que assim ajuda na comunicação. A comunicação, puxando a brasa para o meu lado, é fundamental. Né? A gente sempre brinca que em grandes empresas de comunicação, quando falham na comunicação, uma tristeza, mas a comunicação é fundamental em todos os setores. Obrigada, foi um prazer mais uma vez poder estar com vocês. Nós que agradecemos, esperamos que a gente tenha alcançado o objetivo único, que é de esclarecer, de tornar cada vez mais público aquilo que a gente está propondo, né, para ser votado no dia 8, né, e trazer a compreensão de todos e, sobretudo, esclarecimento. Essa é porque a gente não tenha nenhuma dúvida e que cada um chegue lá e vote consciente daquilo que espera e daquilo que pode acontecer. Sempre que eu te entrevisto, eu falo uma coisa: clareza. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da minha gestão. Clareza. Foi o que a gente Transparência. fez hoje. Transparência, essa palavra que tu usa muito também. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Qualquer dúvida, a associação fica à disposição. Até uma próxima e dia 8 de novembro, um dia muito importante.